esqueçam qualquer tipo de ferramenta antes de qualquer coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro da sua própria marca. Entender o que você faz que nenhum outro cara faz. E para isso você não precisa ter ferramenta. Lógico, você pode usar de ferramentas para analisar seus dados, mas você pode simplesmente sentar e ficar pensando com a sua própria cabeça o que eu sei fazer no meu negócio, na minha marca, que só eu sei fazer. A hora que você encontrar isso aqui, só eu sei fazer, e casa com algo que o seu cliente também percebe que é algo que faz diferença para ele, que não adianta eu sei fazer pipoca diferente de todo mundo, mas meu cliente não quer comer pipoca, então não vai adiantar nada, né? Aí você pega isso e começa a pensar em ferramentas, em campanhas. Daí para frente, qualquer coisa que você fizer vai trazer um resultado diferente do que já vinha fazendo antes. Sejam muito bem-vindos a mais um Indaiá Business. E eu tô aqui para falar de negócio, para falar de tecnologia, marketing, daquilo que faz as coisas acontecerem, né, Flávia? Me conta um pouquinho o que as pessoas podem esperar no episódio de hoje. Isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indaiá Business. Hoje estamos aqui com dois convidados muito, muito especiais, para mim principalmente, com o Adriano e o João da agência Beats, que tem aí muita história, né? Mais de 15 anos de histórias, envolvendo comunicação, marketing, tecnologia e muita inovação. E hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre comunicação aqui com vocês dois. Muito obrigada por estarem aqui. A gente que agradece o convite. Prazer tudo nosso. 15 anos de história, me conta um pouquinho disso aí. São 15 anos de agência Platts. Começou em 2010 aqui em Indaiatuba. Mas a história é um pouquinho mais que 15 anos aí de história, na verdade. A agência Platts em si já surgiu com a amizade que eu fiz com o Adriano aqui num outro trabalho, numa outra agência. Na Mapa. Na Mapa, Pode né? falar o nome. Dá uma moral pro Márcio. A agência Mapa, do Márcio, aqui da cidade também. Isso foi em 2006 já, que eu entrei, pelo menos que eu entrei, né? E desde então, ali, nos almoços ali, a gente ficava ali sonhando e planejando ter algo diferente do que acontecia em Indaiatuba, pelo menos na época. Então, daí surgiu o start da Platts em si, né? É isso? É isso aí. Conta pra gente, né? A Platts, eu sou publicitária e meu primeiro trabalho em agência foi na agência Platts, então tive o prazer de aprender, né? E tudo, acho que de marketing, comunicação, mídias sociais, eu tive muita referência de vocês dois. E conta um pouquinho, Bá, como... Adriano, vulgo Batata. Conta um pouquinho pra gente como surgiu a Platts, né? A história do nome Platts também já é uma história muito legal. Cara, foi em 2009, eu tava trabalhando na Mapa, né? Trabalhava lá com o Pelo. Vulgo João, é o contrário aqui no caso. E aí a gente ia almoçar, enfim, a gente tinha algumas coisas que a gente olhava pra Mapa e outras agências também. E outras agências, e sentia falta de ter, enfim, uma condução diferente de um negócio criativo, né? Mas até então a gente não tinha, vamos montar agência, enfim, era aquele papo de almoço ali. Dois funcionários enchendo o saco do patrão ali, não sabendo como é que tocava o negócio, só via o lado de cá, né? Hoje, depois de 15 anos, eu entendo muita coisa que acontecia lá na Mapa, né? Eu posso dizer o mesmo. Bom, e aí eu tinha o sonho de jogar futebol. Boleiro. Eu era boleiro, né? E aí, em 2009, eu fui para a Alemanha tentar jogar futebol. Aí fui por proximidade, né? Eu tinha um primo que morava lá e acabei ficando na casa dele. Fui fazer os testes e, com o talento que eu tinha, acabei não ficando, né? Foi convidado a não jogar bola, né? E aí voltei pro Brasil. E aí quando eu voltei, eu olhava, tinha a Mapa em algumas outras agências, que eu não tinha muita vontade de trabalhar nessas outras agências. A Mapa acho que já era a melhor que tinha ali naquele cenário. Não tinha vontade de morar em Campinas e não tinha a menor vontade de morar em São Paulo. Então eu ia para São Paulo e falava, putz, não sei como que alguém mora num lugar desse, né? Eu ficava pensando. E aí eu falei, vou começar ali a carreira solo. E aí eu peguei na época uma revista para fazer a diagramação, que era uma revista chamada Imagem.
que era de uma lista telefônica que tinha imagem e tal. Lista Isso na época da telefônica. lista telefônica. Você que é jovem e não sabe o que é Cara, uma que é lista uma lista telefônica, você tem que mano? procurar no Google. eu vai não ter, sei, cara. vai ter alguma coisa. Perguntar pro GPT. É um Google impresso. E eu comecei trabalhando em lista telefônica, inclusive. Tinha lá uns 13 anos de idade, aí meu tio tinha uma lista telefônica. Aí eu comecei a trabalhar com meu tio. E aí fui trabalhar em jornal, revista, aí depois fui trabalhar em agência, até chegar na parte da mapa, né? Aí voltei, aí falei, pô, fazer o que da vida, né? Eu sempre gostei da área criativa. E aí eu tava meio desiludido com marketing, com publicidade, e falei, putz, vou estudar arquitetura. Aí comecei a estudar arquitetura, só que para pagar a faculdade de arquitetura, eu tinha A única coisa que você sabia fazer. era marketing. E aí eu peguei essa revista para pagar a faculdade de arquitetura e para sobrar alguma grana para eu sobreviver, né? E aí nesse período, peguei a revista e aí eu peguei uma escola. Fui lá, passei na frente da escola, era o Colégio Montreal, né? As lonas tudo caída. Eu tava lá, né, sem grana, tinha um sonho na cabeça e eu querendo realizar. Aí eu passei na frente da escola, assim, tava em época de campanha de matrícula, e aí tinha umas lonas, assim, pro parque ecológico, umas placas, com as lonas tudo soltas, assim, voando. Falei, puta, relaxa, velho, será que essa escola tá aberta, né? Aí eu fui toquei a campainha da escola e falei, viu, tá funcionando a escola? Aí a mulher falou, tá. Cara de pau. Falei, por quê? Falei, porque eu achei que tava fechada pelas condições da fachada. Olha tal. o pitch comercial. Assim. Muito bom. Não, é que eu era folgado, então eu não tinha muita... não tinha noção do que Pra eu quem tava pensa fazendo. que era, ainda é brincadeira. Aí a mulher falou assim, mas por que tipo, o que você faz, né? Você quer Quer vender o quê? vender o quê? Aí eu falei, dá pra trocar essas lonas, pelo menos. Plena campanha de matrícula, você quer essas lonas tudo ferradas aí e tal. Aí abriu o portão e falou, entra aí. Aí eu entrei, aí era a dona Nancy. Ela tinha acabado de comprar a escola. Falou, tô precisando de ajuda mesmo, assim, assado e tal. Falei, vou criar então uma campanha e trago pra você amanhã. Ó o prazo que eu dei. Nem tinha noção de prazo. Na verdade, tava sem trampo, né? Na verdade já tinha entregado a revista, vou fazer o que agora, né? Aí peguei, cara, e trabalhei ali praticamente, não virei à noite, mas fiquei até, sei lá, meia-noite, 1h da manhã. Terminei a campanha no outro dia, 10 horas da manhã, eu fui lá com a campanha, falei, é isso, apresentei a campanha. Aí ela falou, legal, fechado, né? Como é que faz de fechar? Já cheguei com o contrato, ela assina aqui. Ela assinou e foi o segundo cliente. E aí eu vendi um site no meio dessa campanha. E eu não sabia fazer site. É o famoso Aí agora. Aí Aqui o entra cara que eu fazia o site. nessa história toda. Para contextualizar, eu faço site desde 98. Então, a velha brincadeira que a internet era mato. Então, eu trabalhava na Mapa como web designer, mais especificamente como desenvolvedor Flash na época, né? Que nem existe mais, Macromedia Flash. Nossa. E aí o Adriano chegou em casa lá num dezembrão de 2009. Falou, nossa, fechei um site, quer entrar na empreitada? Eu trabalhava na Mapa ainda. Eu pensei. Eu vou sair de férias. Eu falei, vou sair de férias, janeiro eu te respondo. Aí, janeirão, eu cheguei e falei, bora. Já fiz minha cartinha lá, entreguei na Mapa. E aí começou a empreitada da Platts. Aí, além de site, fotografia, né? A gente começou a fazer fotografia para os clientes também. A foto da capa da revista, muito foto bom. para os outdoors da escola. Aí já começou a entrar com a ideia audiovisual. A gente fez um vídeo para o Montreal para rodar dentro do cinema. Que foi a campanha, até que a Michelle estava aqui falando em off pra gente. Foi uma campanha que a Nancy pediu para parar, porque a fila de espera da escola estava tão grande que não tinha mais onde pôr aluno, tinha que esperar umas reformas, construir mais sala de aula. Ou seja, a campanha trouxe Resultado. resultado. Funcionou. Trouxe. Uau. Foi legal poucos, que- um cliente relativamente pequeno na cidade. Hoje é uma escola muito grande, se eu não me engano, o Objetivo comprou ela, né? Comprou.
Eu sou orgulhoso em falar que provavelmente essa aquisição foi pelo nome que a escola tomou. Começou a incomodar, A né? partir daquele movimento que vocês Daquele fizeram. movimento que a gente fez com o marketing da De escola. falar, viu? Tá muito ruim isso aqui. Valeu a pena tocar a campainha. E foi uma escola relativamente pequena, perto das outras que tinha na escola, que tinha uma propaganda no cinema, né? A internet ainda era algo muito... Incipiente. Né? algo inicial ali Eu no marketing. arrisco a dizer que a Platts, eu acredito que como agência, foi uma das pioneiras Brasil, né? de trabalhar a comunicação digital. Rede né? social, Rede social, eu diria sim. que sim, que era algo que a gente falava isso desde da MAPA. Da Mapa. E era Orkut na Mapa. né? Falava... Existia muita resistência vamos das criar uma empresas, página da empresa aqui, vamos criar uma página no Orkut, vamos criar uma página na empresa no Facebook. O Facebook acho que surgiu em 2009, 2010, se eu não me engano. Foi porque em 2012 eu lembro de ter recebido um e-mail do Adriano, que acho que foi um evento, e ele pegou e falou, vamos para esse evento. E era um evento do Facebook jogado, tipo, direcionado, né? Para empresas. Para empresas. E na época ainda era muito difícil, porque as pessoas eram muito apegadas à mídia off, né? Então, explicar para a pessoa que ela conseguiria ter aquela visualização em números, que o digital entregava dados. Então, vocês atravessaram, né, todo esse período da internet. E a rede social naquela época, ainda hoje é muito, né? Mas naquela época era só entretenimento, era só para você conversar com seus amigos, foto de família, aquela coisa, comunidade do Orkut, sei lá, era mais... Quando eu morrer, quero ser cromado. Essa era boa. Tinha uma comunidade no Orkut. Então, era difícil você convencer um empresário, uma indústria, algo que ali era o futuro. Até os empresários da área de publicidade e marketing. Também. Sim. Então, Porque tinha muita resistência, de agência. Era um dos pontos lá na Mapa. Tipo, a gente trazia o negócio como... acho que isso aqui vai ser o futuro. E era meio... Descredibilizado. Vocês não estão querendo trabalhar. Vocês querem tipo, ficar o dia assim. inteiro batendo papo na internet. Tipo, alguma coisa nesse sentido. Mas não era uma visão. E... pra gente foi meio que óbvio que a gente tinha pouquíssima grana, né? Era dois caras que largaram o emprego para começar do zero. Eu tinha um computador pessoal meu em casa, ele tinha um computador pessoal dele. Eu fui com uma grana para Alemanha. Aí quando eu vi que não ia rolar, eu falei, não vai dar certo isso aqui, velho. Não tenho esse talento todo. Eu jogava várzea aqui e falei, não, eu sou bom. Cheguei lá, velho, com os caras treinados, jogando. Falei, não vai dar. Aí eu peguei parte da grana, comprei um computador lá e já voltei. Voltou trampando. Já voltei. Então a agência começou com investimento zero e pra gente é uma forma de graça, né? Não é nem mais barata. Era a única forma de graça de divulgar o nosso trabalho, era fazendo postagem na internet. Então a gente tentava ser o mais criativo possível com postagem na internet. Isso em 2010. A agência teve muitas premiações também, né? Naquele período. Foram 5 premiações ao longo da carreira. No Media Festival. São 4 Media Festival da PP Campinas e um da PP Sorocaba. Mas essa força do cara largar aquilo que tá garantido, a zona de investir conforto, num novo, né? Pra criar a tua história, eu acho que é fundamental. Vocês tinham quantos anos na mesma época? 20? Eu tinha 23. E por que vocês entenderam isso ali? Porque muita gente fica vivendo a mesma vida, né? O cara entra numa empresa, fica até o final, que veio ali com 23 anos e falou, cara, eu vou ter meu negócio. Eu tenho uma questão, acho que comigo, assim, que é quando eu tinha lá uns 7 anos, mais ou menos, é uma história que eu lembro, né? Tipo, minha família não é rica e tal. E aí, longe disso, e aí eu sempre gostei de doce. O peso demonstra. Dá pra ver de longe. E aí eu tava com vontade de comer um doce do bar do pé da rua de 24 de maio, que é o bar do pé de jaca. E aí eu pedi dinheiro pra minha avó não tinha dinheiro. Aí ela falou assim, vai ali no quintal, colhe umas buchas ali pra avó e traz aqui. Eu falei, beleza. Colhi as buchas, trouxe. Pequenininho. Tinha rapazinho. uns 7 anos, né? Aí ela pegou e costurou um paninho na bucha, era tipo, sabe essas buchas que vende hoje no mercado? Assim? Vegetal. Meio vegetal, meio com um paninho. E ela fez umas buchinhas daquela e falou, agora sai batendo Sensacional. e sai vendendo. Aí eu falei, beleza.
Aí vendi, caí, enchi o cu de doce. Aí dali, cara, eu fiquei com essa, sei lá, com esse Apetite embrião ali pelo- do tipo, Pelo De pô, o empreendedorismo. que eu quiser eu consigo buscar se eu tiver disposição Tive para ir uma atrás. ideia boa. E aí cresci e tal, aí fui trabalhando em empresas, tal, fui trabalhar nesse telefone, jornal, tal. Só que eu sempre tive um incontentamento, assim, sabe? Eu olhava e falava, puta, dá para melhorar isso aqui. E aí eu ficava enchendo o saco dos meus chefes, né? E aí eu demorei um tempo para perceber, puta, acho que eu não me encaixo nisso aqui. Até eu falei algumas coisas que da Mapa, né? Parece que eu estou falando mal, mas não, cara, foi o cara que me abriu as portas para eu trabalhar em agência. E se hoje eu vivo disso é porque o Márcio me abriu as portas e me ensinou, me pegou na mão e falou, ó, faz assim. Aí ele reprovava o negócio, fazia de novo, falava, caceta, de novo, velho. Eu teve um logotipo, cara, que eu fiz uns Mais de 100. No mínimo. mais de 100, pelo menos. E eu fazia, hoje eu entendo, né? Quando eu não tinha trabalho, ele falava, pega aquele logotipo lá pra fazer. Aí eu fazia, e aí fui ficando bom em logotipo. E aí, até queria deixar público aqui a minha gratidão, mandar Claro, um abraço pro Isso, Márcio um da Mapa. abraço. Claro. Obrigado por tudo. Mas eu enchi o saco. Então, eu era um cara indesejado dentro de uma estrutura comum, assim. No CLT, vamos falar No assim. CLT. Porque eu ficava lá cutucando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O cara falou, pô, que cara chato, Fugindo velho. vamos falar, Mas do hoje processo. É o perfil de pessoa no time que eu acho que faz uma boa diferença, né? Porque que olha, se incomoda e não se acomoda, né? Porque tem muito disso, né? Mas às vezes é difícil de acolher uma pessoa. Pensando Sim. hoje como gestores, é difícil de acolher uma pessoa que quer muito fazer da própria forma. Assim, dentro de uma Tem que Não ter entende estrutura. o flexibilidade, governo. É, né? dentro não entende do- a governança que tem lá. Isso. Mas, ó, você pegar, eu acho que Não que seja impossível. Né? talvez uma falta de maturidade profissional nossa na época, foi que nem a Flavinha e a Michele fizeram a Flow, deu super certo, funcionando, tal, rolando. Na época o Márcio, um outro Márcio saiu também, abriu a agência, tal, funcionou. Outras pessoas saíram da Platts na época, abriram seus negócios e performaram, funcionou. Então a gente teve uma imaturidade administrativa, de gestão na época, de não olhar e falar, putz, aqui tem alguém que consegue tocar a parte do negócio e a gente tem um Se negócio colocasse maior. até uma porcentagem Dar ali, uma uma sociedade. abertura para essas ideias. Mas tem uma Muito questão também, que acho que foi da onde saiu a Platzi ali nessas conversas, querer fazer algo completamente diferente do que estava sendo feito. Aí fica difícil. Por exemplo, a gente falava, a gente olhava muito agências top do Grandes de Brasil, São Paulo. DM9, África, eram nossos nortes ali. Referência. Meu e dele sabíamos os nomes de todo mundo que faziam as peças, os criativos, os caras que ganhavam os leão em Cannes ali. E a gente queria. Eu falava para ele, cara, que parecia algo. Você falava isso lá para o nosso gestor, ele, vamos escrever essa peça em Cannes. É impossível. Hoje a gente sabe que não é impossível. Custa muito dinheiro? Custa muito dinheiro. Mas se você tiver o dinheiro para investir, você pode se inscrever, você tem uma chance de ganhar. Então, a gente tinha muito essa ideia de querer fazer algo que realmente fosse visto, fosse premiado, fosse criativo, fosse fora da caixinha ali. Porque normalmente numa agência tradicional do interior, você vai fazer o folheto de promoção, você vai fazer a comunicação Aquela maçã mais básica, fácil de pegar, isso. né? Não é nem a mais fácil. É o que o público mais tradicional quer. O cliente que tem uma loja, que tem um supermercado, que tem uma padaria, que tem uma pizzaria, ele não quer que você... Hoje, beleza. Hoje eu acho que a internet, YouTube, deixou as coisas mais equilibradas aí. Que qualquer um pode sonhar e fazer uma propaganda super divertida e fora da caixinha. Pode ser para birosca menor que existir na esquina e o cara pode sonhar em ser criativo. Mas, vamos falar, há 15 anos atrás, com muito menos internet, zero YouTube, zero nada, você só tinha coisas criativas na televisão aberta. Que vocês também passaram muito por esses veículos também, né? todos. No passado ali,
tiveram grandes trabalhos, até mesmo com figuras nacionais, né? Que vocês fizeram campanhas aí com... Felipe Tito, Felipe Mário Tito. Bahia, o fez Renan do junto, Big né? Brother. Muito bom. Foi. Fora que o Renan, né, que foi pro Big Brother Ele depois... era ninguém, Ele né? não era ninguém. Escolhemos ele lá no casting e falou, é esse aqui. Aí depois o Olha cara ficou só, famoso. olha só. Muito bom. E a gente vê, né? E esse movimento de vocês, essa personalidade de vocês, quando vocês comentaram que outras pessoas que trabalhavam com vocês abriram agência, eu acho que é um movimento inspirador também, né? Porque com certeza pra Flávia ter decidido fazer o que ela fez, é porque ela olhou pra vocês e virou uma inspiração. Viu que é Estragamos possível, sua né? vida. E isso é muito forte, é uma coisa que eu falo pra sempre, todo mundo tá comigo. Lucas, mano, vamos ser sócio em outra parada. Eu já Felipe, já vamos sonhar numa outra parada. Por quê? Porque não tem como andar comigo e não querer sonhar. E eu acho que foi o que aconteceu com vocês, né? Eu já sei aquela pessoa, se esses dois caras conseguem, eu também consigo. Os caras destroem, né? Mas é muito bom, porque essa coisa, isso, né? Tipo, o Adriano, não consigo. A Flow também, quando começou, eu lembro que as primeiras reuniões que eu e a Michelle fizemos também era algo do tipo: você tem equipe? Temos. Tem escritório? Temos. E a gente olhava uma pra cara da outra e não tinha nada. Não tinha escritório, não tinha teto, não tinha nada. Mas a gente tinha um sonho. E era muito disso. Cara, a gente já sabe como faz, sabe? Tipo, nós aprendemos, nós tivemos uma base. E eles sempre permitiram, né? E desenvolveram a gente pra isso. E eu acho que hoje esse é um ponto que... Hoje, tendo agência, né, tendo time, a gente usa isso muito de exemplo quando a gente vai falar com o nosso time. Poxa, nós sempre... né, fizemos parte estivemos ali com os nossos chefes, a gente sempre quis estar inserido e hoje, por conta da tecnologia, da internet, da inovação, das inteligências artificiais, parece que as pessoas estão um pouco mais distantes, né? Eu sinto saudade daquela velha guarda da comunicação que nós tínhamos antes, assim. E, cara, vocês pegaram... Você fazia um churrasco na agência, todo mundo ficava, né? E não é que todo mundo ficava por obrigação, o cara fala, e aquele churrasco, vai muito ter ou não bom. vai? Cara, e vocês viveram algumas ondas no digital e fora do digital. E como que vocês estão vendo essa onda da IA, da inteligência artificial? Porque, cara, vem pra mudar tudo, né? Não é uma onda, é um tsunami, né? É um tsunami. Que se deve à transição de vocês também, né? Que eu acho que antes de entrar nesse assunto é legal, a gente... vocês passaram de Platts pra Bits. Como que foi legal. isso? Pra chegar nessa parte? Boa. Bom, vamos lá. A ideia foi, pós-pandemia, né? Durante, né? Durante, né? Vamos falar assim, né? 2019, final do ano, as coisas estavam legais na Platts, mas estavam seguindo uma velocidade de cruzeiro, vamos falar assim. E aí entra sempre aquele comichão de dá para fazer mais, dá para fazer diferente, e nessa hora era nosso, né? Então a gente podia virar o barco para qualquer lado. E aí, 2020, né? A gente foi os rebeldes da pandemia, a gente não conseguiu ficar em casa, as ruas vazias, o prédio onde a gente tem o escritório lá fechado, a gente invadiu o prédio lá e ficava eu e ele trabalhando e tentando... Os três que não conseguia ficar em casa. conseguia ficar em casa, tentando dominar o mundo ali. Foi uma época muito boa, porque obrigatoriamente todo mundo tinha que se comunicar através da internet. E a gente já tinha toda a estrutura para isso, né? E foi onde a gente começou a se desenvolver e focar no digital. Só que a gente tinha limitações digitais, que a gente até então tinha uma estrutura híbrida, né? Uma estrutura mista, de ser on e offline, 360, que era a linguagem que se falava na época. E faltava crescer um pouco mais para o digital. E o Richard, nosso sócio hoje, o Luiz Cavalieri, da Alquact, que é uma agência também de muitos anos na cidade, um pouco antes da Platts, né? Sempre foi amigo pessoal nosso, de churrasco, festa e tudo mais. E uns anos antes até, a gente já tinha cogitado uma possibilidade de uma fusão, mas na época não fez muito sentido, né? Porque ambos tinham capacidades semelhantes e naquela época não ia fazer sentido. Mas ali, no final de 2020, ali, foi isso mesmo, né? 20. Foi.
fez mais sentido pra gente, porque era exatamente o ponto digital que nos faltava na Platts, que era muito forte do Richard. Ele tinha equipe, ele tinha pessoal. Ele era muito forte onde a gente não era tão Isso. forte. E a gente vice-versa, tinha né? toda a parte de audiovisual, tinha toda a parte de Criação. criação, de Muito criatividade já muito bem desenvolvido. E a pandemia criou uma turbulência ali de ninguém saber exatamente como seria o mercado futuro. Então a ideia de difundir era unir forças para vencer essa maré aí que foi aquela época. Uma questão também que aconteceu no meio do caminho foi que a gente tava em casa e comecei a dar crise de ansiedade. Falei, não vou ficar em casa não. Vou pro escritório trabalhar, nem que eu vá sozinho. Aí eu falei pro Pelo, aí o Júnior também falou, não consigo ficar em casa. Aí a gente ia, os três, trabalhando no escritório. E a gente perdeu o cliente, né? No primeiro momento. Todo mundo Alguns passou. fechar as Era portas, só vão cancelamento. Você falava, fodeu, né, velho? Tipo, pode falar a palavra, não? Já falou, né? Claro. Falei, puta, agora eu vou fazer o que da vida, né? Se isso começar a acontecer e tal. Aí eu falei, beleza, vamos morrer, mas vamos morrer atirando, vamos prospectar. E aí a gente começou a prospectar, entrar em contato com empresa e tal. Reunião E o que online, que- né? A melhor coisa que inventaram no mundo, não precisava mais ir para São Paulo presencialmente. E o que aconteceu? Acho que a galera tava com medo de perder o emprego também, acho não, certeza. E aí eles tinham que se manter ocupados, só que não tinha tanta demanda, ninguém sabia o que estava acontecendo. E ligavam um louco lá querendo marcar reunião, o cara marcava a reunião e colocava na agenda dele pro chefe dele ver. E aí nisso a gente começou a vender pra caralho. Vendeu muito, Muito bom. nessa época. Começou a vender, eu falei, vamos entregar como agora? Que a gente, tipo, já tava no teto da capacidade. E aí tinha lá o Richard com uma equipe, com uma equipe boa, qualificada tal, com todos os potenciais que ele tinha, que a gente não tinha e vice-versa. A gente Fez falou, todo sentido. vamos juntar aí as escovas de dente. Sensacional. E aí a gente pegou e virou Beats. Até eu penso, Até né? a ideia, hoje, né, de virar Beats era Platts e Alquat, duas empresas que já existiam, já tinham os clientes, já tinham equipes separadas. E logo no começo isso já começou a gerar uma confusão. Mas você trabalha na Platts ou na Alquat? O cara que trabalhava lá dentro da equipe. Não, trabalha todo mundo junto. O cliente vou atender o telefone como? Vou atender Platts, bom dia, Alquat, boa tarde. Qual que é a ideia? E falou, vamos inventar aqui, criar uma marca uma nova. marca nova. Pra ninguém ficar com ciúme. Para não ter nenhuma discussão e para representar essa união. E aí a gente criou a marca do zero. Não tinha nada. A gente até pensou em ser Alplatz. Só que eu falei, judeu não vai comprar. Ficou meio árabe. Ficou meio árabe. E aí a gente desenvolveu tudo do zero. Até da onde surgiu o nosso podcast era simplesmente para divulgar essa nova marca de alguma forma, surfando a onda do momento lá do Flow, que era a pandemia e tudo mais. Então eu falei, vamos fazer também, né? Era brand awareness, né? Uhum. Do mesmo jeito que a gente lá na Platts viu que Lembrando, né? Zero investimento para tudo isso, mais uma vez. existia caminho para você se posicionar na rede social e as pessoas te conhecerem, a gente falou, acho que se a gente fizer um podcast nesse momento com uma marca nova, eu acho que as pessoas vão considerar, vão começar a comentar do podcast. E é engraçado, tem gente que conhece o podcast e não conhece a Não Beats, sabe né? que é uma agência. Então, às vezes, a gente tem um ruído no meio dessa comunicação que a gente precisa resolver também. E vocês mudaram o posicionamento depois dessa fusão, assim? Sim. Vocês foram... O caminho de vocês foi para que lado? 100% digital, né? 100% a gente digital. era 360, on e off, Uhum. mas nesse momento a gente parou de vender offline, por exemplo. Não tirou do site, o site da Beats nunca teve, acho que ainda não tem, se tem, tá escondido ali. Acho que não. Alguma coisa sobre criação offline, revista, impresso, cartaz, qualquer coisa correlacionada. Mas a gente continuou fazendo para clientes que já eram nossos clientes. Estando aqui em Indaiatuba, aqui no interior, a gente sempre teve muitos clientes da indústria. Até uma
uma história engraçada ali no começo da carreira da Platts, onde eu e ele tava sem job. E precisava arrumar cliente. Ele tinha uma bizinha velha, a gente pegou eu e ele em cima da bizinha, um bloco de cartão de visita e saiu batendo em todas. Não é quase todas, era em todas as empresas do Distrito Industrial, uma a uma. Ele acelerava um pouquinho a bizinha. Se a gente não conseguia entregar na mão de ninguém, a gente colocava o cartãozinho na caixinha do correio. Então essa... Isso em que ano, mais ou menos? Isso em 2010. 2010. 2010. Vendeu nada. Não vendeu, não teve uma ligação. Só tomamos sol. Mas a gente sempre se valeu de estar perto de indústrias para bolar uma comunicação específica para a indústria, entender o que eles precisavam, feiras e eventos, a Flavinha já viu muito isso lá na época. Sim. Então a gente sempre participou, fez os nossos clientes participarem da melhor forma possível de feiras, de eventos e tudo mais. E toda a parte de material impresso. Então, essa parte de impressos a gente manteve para os clientes que já era da indústria. Acho que falar até hoje, tem. em plena era digital, esse nicho de indústria pesada, que é impresso. Precisa de algo tangível, né? Para comunicação. Para entregar na mão fácil. de alguém ali em campo, ter o vendedor que vai visitar o cara lá no meio do nada. Esse cara precisa ter alguma coisa na mão dele, não é um tablet, não é um celular. E traz uma experiência também diferente. Traz. Tem um ponto também, quando a gente fez a fusão, o nosso complemento nominal ali e posicionamento era Marketing Intelligence. Então a gente queria levar tudo aquilo que estava surgindo ali de Business Intelligence para Marketing. E aí a gente fez, na época, a ideia era fazer um sistema e entregar meio que marketing as a service ali. Só que a gente percebeu que o cliente não ia usar. O cara não vai ficar entrando na plataforma. O cara quer o relatório no e-mail dele. Quer que você fale para ele, né? Não quer ler o relatório e tentar entender. E aí a gente não fez o sistema, mas foi para esse caminho que era marketing data-driven, totalmente orientado a dados. Né? Acho que até a ideia, hoje a gente fala, é uma agência de marketing. Vamos falar assim, antigamente a Platts era uma agência de publicidade, né? Porque acho que depois dessa virada de chave para o mundo 100% digital, a ideia dos dados foi algo muito mais importante do que qualquer ideia criativa. E era uma onda do mercado também. Não, as pessoas quererem conhecer, né, teu público e saber exatamente sobre eles. Não era mais eu vou fazer uma campanha super criativa legal, que era o nosso forte, até foi um choque até interno nosso. Uma ideia disruptiva ali que a gente ia criar, não. Era dados. Então, que tipo de mensagem eu vou passar que vai gerar o maior número de cliques, o maior número de conversões, mapear esses dados. Mas assim, não que a criatividade não funcionasse. Na época, mas tem outro... É que o mercado em si só estava comprando aquilo. Você chegava, não, eu sou criativo, não, eu quero saber de dados. Então tá bom, então vamos para dados. Quanto que vai converter? E aí a gente migrou para esse sistema, modelo de né, marketing intelligence. Esse método. Até que hoje, né, a gente acabou de voltar aí do RD Summit, faz um mês mais ou menos, né? Que é o maior encontro aí da América Latina de marketing e vendas. E a onda é completamente oposta agora. Agora todo mundo fala lá. Normalmente o que se fala lá é o que a gente vai ver acontecendo aí ano que vem, por exemplo. Mas já faz um tempo isso acontecendo já. Fala de RevOps, que é o Revenue Operations lá, que é você integrar marketing, vendas e o sucesso do cliente, integrar todos esses dados para você aumentar a receita. E o que eu estava continuando aqui é criatividade. Voltou em alta. A parada. Você tem que trazer tudo de volta. Agora eles estão falando, você não vai fazer só marketing digital, você tem que fazer o evento do cliente, outdoor, você tem que fazer o outdoor do cliente, você tem que fazer a revista do cliente, só na internet não funciona mais, ou seja, tudo que a gente deixou de fazer, tudo que todo mundo falou, não precisa mais de nada disso, o futuro é digital e tudo mais, mas todo mundo sentiu falta de apertar a mão de alguém, acho que negócio, acabou a pandemia agora, acabou... É muito forte porque vocês já estão preparados para isso, né? Porque vocês já viveram tudo isso. Sim. E agora é como se entregasse um jogo que vocês já sabem zerar o game. Falar a verdade pra você, assim, eu tava num momento nos últimos anos ali
que eu ficava olhando para o mercado de marketing mesmo, digital. Sem graça. Falei, putz, isso aqui para mim tá perdendo a graça, tá? Não, porque você empreende, tem um monte de coisa que dá mais dinheiro do que agência de marketing. Dá. Mas você faz porque você tem tesão naquilo, você gosta daquilo. Exato. Né? E aí você começa a olhar para o negócio e fala, putz, você tá perdendo Já a não graça. dá mais aquele mesmo fogo. E aí, você, tipo, o termômetro, na verdade, é o comprador, é o cliente. O que ele tá buscando agora, o que ele quer ver, né? Não adianta só querer vender o que você acha legal. Também. Eu acredito que esse movimento, essa ressaca do mercado, ela deve ser assim, se a gente pegar lá nos primórdios do que como nasceu a publicidade, enfim, nasceu lá, o Gutenberg inventou a prensa, começaram a imprimir as coisas, imprimiram o jornal, do jornal nasceu o primeiro espaço publicitário, que era o anúncio, do anúncio nasceu a disciplina de mídia. Da disciplina de mídia veio um cara mais esperto e falou assim, eu sei, se você fizer um texto bom, o seu anúncio vai vender mais. E aí veio o redator. Aí veio um outro e falou, não é só você comprar o espaço, escrever o texto bom, você precisa também ter uma arte para suportar. Uma imagem bonita. E aquela imagem trazer o que você precisa. E aí veio o profissional de diretor de arte ou design. Aí depois veio um outro e falou, não é só comprar o espaço, então é a categoria que ela vende adição. Aí o cara falou, você tem que planejar onde está seu público, quem é e não sei o quê. Não adianta só pôr em qualquer revista, tem que saber qual é a revista. Muitas áreas também estão sendo inseridas, né, hoje, assim, muitas áreas estão sendo criadas, né, áreas multidisciplinares, assim, tem hoje em dia... Vender o espaço, o cara escrever para vender mais, desenhar, o design era para vender mais. Aí veio o profissional de planejamento, então ele tinha que entender em qual tipo de anúncio, para qual público, onde que estavam aquelas pessoas. O canal, e aí ele começava a planejar melhor as áreas. E aí até as agências lá nos anos 40 foram os pioneiros em inserir psicologia e pesquisa dentro do ambiente corporativo. Então as pessoas faziam pesquisas qualitativas ali, então dava um produto para experimentar e ficava filmando e as pessoas assistindo num vidro fumê ali e tal, qual era a reação, aquela coisa de filme, meio Mad Men, não sei se vocês já assistiram Mad Men. Sim. E aí, como foi uma adição, uma categoria que veio de adição e ela veio com essa questão da maturidade para o mercado, a gente chega lá nos anos 50, 60, que vem rádio, vem TV, aí vem jornal, revista, televisão, e uma infinidade de mídias, e aí o mercado chega numa maturidade. Aí vem o digital. Aí, existe um negócio novo aqui que é a internet. E acabou com a maturidade de todo mundo. E aí a galera existia um tripé no mercado, que era o anunciante, a mídia e o cliente patrocinava tudo isso. E o mercado digital falou assim, eu não vou pagar o BV, que é o bônus por veiculação. Se você quiser, você compra o espaço e anuncia. E aí a velha guarda ali falou, então eu não vou participar, então eu não vou estimular que os meus clientes anunciem nesse canal. A internet veio para democratizar, qualquer um poderia anunciar ali, você passa seu cartão e anuncia ali sem precisar de uma agência, em si. O que nunca foi possível numa mídia tradicional. Então o mercado tentou, na época, o mercado publicitário tentou boicotar o modelo, só que estava todo mundo dando muita atenção para aquilo. E a principal ferramenta do marketing é a atenção. E aí quem chegou primeiro bebeu água limpa. Então por isso que a gente foi lá, fez a Platts, começou a postar uma molecada postando vídeo, postando... nem era vídeo, era... Postzinho engraçado, de bom dia, boa tarde, campanha do Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, e postando lá e, teve uma penetração gigantesca. Tanto que as pessoas iam trabalhar, estavam na faculdade, começavam a ver o que a gente estava fazendo, queriam trabalhar com a gente, e quando iam trabalhar nas empresas, nos contratavam. Então a gente teve uma penetração gigantesca com isso. Só que aí o mercado de marketing digital passou por quase toda essa cadência que eu comentei. Primeiro foi o cara do espaço. Então, em que espaço? Facebook, Google.
Tá, se você escrever melhor, e aí veio A copy. inventaram a copy. Que a copy nada mais é do que a redação As publicitária. nomenclaturas Que tem a sempre publicação. foi um texto persuasivo, que tinha que pensar em gatilho e não sei o que e Aí tal. faz copy. Se fizer copy, vai vender mais. E aí você via, era assim, pô, digital, empresas crescendo com copy, não sei o quê. Só que você olhava para a arte, assim, você olhava para a parte de direção Não de arte design. precisava, né? Só era pôr mais terrível. dinheiro, era só comprar mais mídia naquela época. Né? Tanto que você olha para grandes agências que cresceram no digital, eu não vou falar o nome para não tomar processo, mas você entra no site do cara, é horrível o site. Aí você fala, cara, mudou já. Tanto que, tipo, vem perdendo espaço. E aí os caras não davam atenção. Falaram, não é uma arte bonita. Não precisa ser bonita. É o copy. Precisa ter um bom conteúdo. É o planejamento. E aí depois vem a parte que começa a invadir vídeo. Então, tipo, a TV entra na rede social. Então, primeiro entrou jornal, depois revista. Depois você pegar a característica do que é um e-book. Um e-book é uma revista. Então, você pega uma revista lá, Da sua super própria interessante, marca, né? alguma coisa que tinha que ia a fundo num tema, aquilo ali é um e-book. Um e-book bem feito é isso. E você chega num momento que o mercado começa a falar, não, branding não funciona. Não Esse precisa. negócio de comunicação não funciona. É só vender, É só só vender. anúncio o seu produto e um copy legal falando o que o seu produto faz e comprar bastante mídia no Face, no E Insta, vai converter. vai bombar. E aí você percebe que... Mas qualquer um faz isso, né? Eu entrevistei uma vez um cara chamado Eugênio Mohallen, que é um dos maiores redatores da história do Brasil. Assim. E ele falou, me fala uma grande marca que foi construída na internet, com campanhas na internet. E aí eu fiquei pensando. Falei, difícil, Só né? na internet. Né? Só na internet. Então você fala, Nubank. Beleza, Nubank sim. Cresceram com marketing de indicação. Você pega o C6, pega outras marcas, começaram a crescer, mas você percebe Não foi que... só a internet, não ficou só na Você internet. percebe que no momento que eles ganharam tração, fizeram MVP, funcionou, tal, Jornal Nacional, Nubank. Isso tem muito a ver com posicionamento, né? Não é só a venda. Airbnb E aí- mesmo, tem espaço lá, o Uber, não é? Eles estão hoje construindo espaços físicos para o público poder ter uma experiência física ali. Por mais que seja um produto digital, eles fazem questão hoje Você vai no aeroporto, tem propaganda de todas essas marcas. Você não vai- é só digital. Eu lembro não. que quando foi o último RD em Floripa? Foi uns 3 anos, 4 anos? Sei que não, no último RD em 22, Floripa que a gente foi, falou, eu comecei a mapear, entender o que estava acontecendo. Eu falei assim, os caras vão falar, você pode ter certeza, que vão falar de David Ogilvy, que vão falar de Washington Oliveto. Aí tava lá, palestra de copy, David Ogilvy, não sei o quê. Aí eu falei, eu não vou vir mais. Mas aí começou a repetir o que acontecia naquele padrão de mercado. E aí você começa a entender tudo aquilo que o mercado digital ofereceu, ele foi construindo o caminho da maturidade que o outro mercado tomou. Precisava. E esse mercado de hoje, agora, nesse exato momento, as pessoas vão começar. Ainda não foi exatamente esses insights que o mercado ali deu no RD Summit da vida, por exemplo. Eles estão dando um insight de RevOps, ou do CRO, lá, que é o chefe da Receita, que é fazer a integração de marketing, vendas e atendimento, ou sucesso do cliente. Estão dando insight que você tem que ser data-driven, beleza? Estão dando vários insights. Mas IA agora com IA, tá? Se eu escrevo um texto pela IA, beleza, você pode ser o gênio do prompt. Cara, não fica como... Ele não traz os insights ali, tipo... ele não tem cheiro, entendeu? Ele não tem... Nem gosto. Não tem cheiro, não tem gosto. Ele é um manual descritivo. Sim. Para descrever coisas, É é a perfeito. melhor ferramenta que já inventaram na história da humanidade. Mas ele não traz... Você pode tentar imputar sentimento a ele. Mas quando você vê o texto feito pela IA, ele não traz de fato um sentimento aprofundado de coisa. Ele não vai falar do bar do pé de jaca, entendeu? Eu vejo que a IA ela veio para substituir profissionais medianos, né? Eu acredito. O cara que já faz aquilo ali mais ou menos.
Agora, aquele profissional que é muito bom, a IA não vai conseguir. Cara. Então, eu vi uma palestra entrando já na seara da IA, que eu acho que ela não vai substituir ninguém. Você acha que As o pessoas vão mediano se não, mano? adaptar. É ferramenta, é não. o martelo. É um martelo digital inteligente. Eu até brinco, o pessoal fala quando eu seguro as câmeras assim, pô, você vai segurar o equipamento, R$15.000 de qualquer jeito. Eu falei, que isso aqui é um baita de um martelo cheio de tecnologia, mas Se é não uma tiver ferramenta de quem por trabalho. trás... É. mas eu posso dizer o seguinte, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 3 copos mediano e eu tenho um muito bom que vai e comanda essa IA, sai um produto melhor do que Exato, 3 tem que copos ter uma sem mediano. condução ali. Mas a ideia do que o mediano, Eu acredito se que ele não... souber conduzir Acredito a IA, ele fica bom. Ele Mas- vira um mas- cara bom. Mas, exato. Melhor só do que um top sem a IA. Exato. Só que nisso, eu não preciso mais de 3. Não. Eu Eu concordo preciso com desse você. mediano se tornando bom para conduzir a IA. Tem até um outro E aí ela ponto. vai liberar um monte de conteúdo. Um outro ponto que eu vi lá hoje, todo mundo que fala em IA, né, em ambiente de trabalho, na indústria, nas agências, tudo mais, pensa IA para fazer mais rápido, para economizar Agilidade, tempo, agilidade. Só que aí veio, é uma frase, um slide numa palestra que mudou a minha visão. Eu já Nossa. tinha a ideia, mas reforçou. É para fazer melhor. Consequentemente, você vai fazer mais rápido. Mas você usar aquela ferramenta não só para escrever um texto grande, mais rápido e tudo mais, mas para você conseguir melhorar aquilo que você já fazia. Tem uma questão de IA que eu entendo assim, é que ela vai alcançar onde você não alcançava. Então, vou dar um exemplo simples ali. Todo mundo aqui se relaciona com o cliente pelo WhatsApp, né? A gente tem lá vários grupos com... Cada cliente um Cada grupo, cliente um várias grupo e tal. pessoas conversando. E aí você pega uma das aplicações. Você não precisa... O RevOps, beleza, o conceito é legal e tal, mas quando que você não teve que entender do marketing, de vendas e do atendimento ao cliente para você gerar mais receita? Sempre foi assim. Então é meio que vamos requentar um negócio aqui, meio vamos nome ali, Vamos novo. botar um Tá nome dando, mais legal. Passa um batom e chama de RevOps. Tá. Mas hoje com o IA, você consegue ir lá, qualquer ser humano com mais de 2 neurônios, consegue ir lá exportar uma conversa, joga na IA e fala, ó, analise qual que é o sentimento, analise quais são os gaps, onde eu preciso entregar Ponto mais, forte, insights, não sei o quê. Aí ele vem e te entrega, ó, você está com um problema aqui, 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 aqui. E aí você cria um plano de ação para isso. Fala, agora eu posso melhorar daqui para frente. Então, se você tiver... Não precisou de nenhum investimento para fazer isso. Investimento nenhum. Mas assim, qual que é o ponto? Antes você sabia de algumas coisas que estavam acontecendo ali. Mas você abria grupo por grupo e lia todas as mensagens. Você ia dormir quando? Não dorme. E hoje Quanto você tempo faz... você ia levar um processo de pra fazer isso? aceleração. Né? E ele não tem Mas a você questão... precisa ter essa ideia boa, né? Vamos falar Sim. assim. E ele não tem a questão da pessoalidade. Então, por exemplo, eu tô lá e eu não gosto muito de fulano. E aí eu come, não, fulano só tá faz vendo? Olha o jeito cagada que o aqui. fulano atende o cliente. Aí você vai lá e exporta, aí você vai ver, tipo, quem tá mais pisando na bola é o cara que você gosta. Doideira, né? Vocês chegaram a substituir alguém do time por IA ou de repente reduzir o time e direcionar um departamento? Reduzir o time é uma palavra muito forte pra gente, porque desde o início a gente Reduziu. trabalhou sempre com o mínimo possível. Sim. Sempre foi nossa filosofia. Tem Mas- a questão do timesheet lá, né? Da Sim. gente tem os projetos que a gente faz, geralmente a gente temporiza tudo e divide depois, segmenta por pessoas e tudo mais. E no início, quando veio a gente começou a utilizar bastante IA, falou, isso aqui que eu fazia em 2 horas, eu vou fazer em 1. Vamos reduzir aquela ideia de redução de... Acho que é o primeiro raciocínio de quem se depara com a IA, reduzir tempo, Tá, reduz o tempo. Aí você começa a ver a qualidade da entrega, caindo. você Era fala, pra ter puta, melhorado. não era exatamente isso que eu queria na hora que eu reduzi o tempo. Fala, não, volta o tempo. Para de usar o IA. Não, continua usando, mas agora você vai partir daqui para cima. Então, a régua, não dá para fazer mais coisa mais ou menos, não dá para fazer coisa ruim. A regra é daqui para cima. Então, eu acho que o grande ganho da IA
no ambiente corporativo é a melhoria de qualidade. Então, qualidade e eficiência. Um exemplo que essa palestrante me deu, não vou lembrar o nome, uma pena, mas... por exemplo, ela era uma escritora. Ela sempre escreveu, sozinha. Só que ela escrevia sozinha, ela não tinha uma equipe, não tinha ninguém apoiando ela. Então, ela levava bastante tempo para fazer um livro e tudo mais. E era baseado no conhecimento que ela conseguia adquirir ali durante o processo de escrita dela. Com a IA, ela passou a ter pesquisadores. Então, se ela tinha algum tema que ela já ia escrever, Muito bom. ela passou a ter pesquisadores pesquisando muito mais informação sobre aquele tema, usando as IAs. Então, Ferramenta de processo criativo, né? ela se valeu da IA para conseguir informações muito mais profundas do que ela sozinha conseguiria fazer ou levaria muito mais tempo. Ter que entrevistar pessoas, buscar livros, pesquisar sites na internet, até chegar na informação que a IA trouxe para ela, muito mais profunda do que ela conseguiria sozinha. Então, a escrita dela não ficou mais rápida, ficou melhor, porque ela passou a ter muito mais informação rica para enriquecer o que ela já ia escrever de qualquer jeito, com qualidade, né? Eu gosto de imaginar, assim, como eu tenho tratado a IA desde o começo, que é uma expansão de consciência do meu cérebro. Muito legal. Então também. eu trato ela, eu jogo um monte de livros, eu armazeno um monte de coisa que eu já li, ou coisas que eu quero, que eu acredito no fundamento daquilo, e uso como expansão das ideias. É quase que um segundo cérebro meu. E aí, através daquilo, eu consigo... Aí eu crio subagentes. Então, eu tenho agente que vai fazer copy, baseado naquilo que acredita. Eu tenho agente que vai fazer proposta, que vai analisar o processo comercial de venda. Tudo expansivo. E vou alimentando ela com a minha linguagem, com tudo que eu faço. Cara, eu tenho uma reunião, eu gravo a reunião inteira e alimento. E ela vai entendendo como eu penso. Aí o negócio fica absurdo, cara. Vocês tiveram resistência com o time de vocês para trabalhar com a IA? Teve sim. Nossa, até acho que por medo, né? Teve que fazer uma reunião e falar, gente, A gente também passou não por vai isso. acontecer, tá? Vocês Ninguém estão vai ser vendo mandado muita embora. coisa na internet aí, não vai acontecer. Eu jamais vou colocar um robô para falar com o cliente, entendeu? Teve. Já. A gente encontrou pessoas que tiveram dificuldade até de se sentir ofendida mesmo. Porque com medo da plataforma, né, da ferramenta, tomar o espaço dela e tirar... O medo do desconhecido, né? Acho que é do ser humano. Acho que assim. foi isso com o digital, né? Foi isso com tudo. É. E atualmente, como é que a Beats hoje está se posicionando? Qual é o foco de vocês? Vocês também têm muita experiência dentro da inovação. O Growth também fez parte, né? Faz sim. parte do serviço de vocês. E a tecnologia, como que vocês trabalham tudo isso junto hoje? Vai lá, cara. Bom, eu acho que a gente está voltando para um cenário, óbvio, com players totalmente diferentes ali, mas voltando para um cenário de maturidade. E aí, dentro desse cenário de maturidade, é o que, pessoalmente, é o que mais me encanta. Porque a gente para de feijão com arroz, para de falar só de coisas que são óbvias e fúteis e sem graça, assim, dentro do nosso universo, que é o momento onde começa a separar quem é bom de quem é ruim. Eu já vi algumas pessoas do mercado de marketing falando, meu, como é que vocês fazem isso, aquilo? Se isso aqui não der certo, ano que vem eu saio. Aí eu falo, porra, nunca devia ter entrado, então, né? Em alguns momentos eu fico pensando. Porque acho que em determinado momento o digital ele virou um pote de ouro. Então, com promessas que o cara pegava um funil e ele falava assim, ó... É só por mais dinheiro. Se você investe R$1.000 aqui hoje, você faz 5 vendas no final do funil. Aí, se você investir R$100 mil, vai ser proporcional. Se você investir... Fala, tá, então se eu investir R$10 milhões, eu vou ter mais grana que o PIB dos Estados Unidos, é isso? Não era isso, entendeu? Existe uma segmentação dentro de... Tem um certo número de peixes dentro daquele aquário. Sim. E aí você chega em determinado momento que você não cresce só por escala. Você vai ter que gerar valor. Aí entra aquele ponto, todo mundo sabe fazer a mesma coisa que você. E tem a plena capacidade. Se a guerra é por dinheiro, vai sempre ter alguém com um pouco mais de dinheiro para pôr mais dinheiro e roubar os seus possíveis Mas clientes. era usado como promessa, como gatilho, né? Até uma falta de integridade, né?
E um monte de gente... O cara que vendia acreditava também nisso. Era um negócio que eu ficava vendo e falava, meu Deus, onde vai chegar isso, velho? E aí, quando eu ia vender, eu falava pro cliente, faz as contas. Eu falava, o cara considerou IBGE? Porque você pega... Tinha um cliente que vendia... Era da área de fazer alinhador dental. E aí, a campanha tal, não, aí começou, performava bem pra caramba, e o cliente queria Quer mais. o começo do namoro. Falava, vem cá, aí pegamos IBGE, seu público é Em Indaiatuba feminino. só tem, sei lá, X pessoas que podem usar o seu negócio. A gente já tá atingindo 100% deles. Ó, tem 100 pessoas que podem usar. A gente já atingiu 500 pessoas. Então, pelo menos dessas 100 pessoas, a gente já falou com elas 5 vezes. A gente tem que ter uma conversa diferente. Tem que mudar a estratégia. Ou muda a estratégia, ou muda o produto. Porque se a gente falar a mesma coisa para a mesma pessoa... E achar o que vai surgir, vai triplicar o número de pessoas, tem que nascer muita gente rápido para conseguir ter mais gente no mercado. E aí, esse tipo de conversa é maturidade. É você chegar num ponto que, tipo, ser honesto com o cliente. E é dados, né? Falar, daqui para baixo, daqui para baixo, te cansou desse jogo aqui? Beleza. Jogar outro jogo. Vai ter que jogar outro jogo. Aí você corre o risco do cara cancelar com você e fala, acho que eu vou cancelar, porque esse cara não tá falando o que eu quero ouvir. Você corre o risco. Só que você vai ficar enganando o cara até quando? Enganando os outros até quando? Ou esperando que ele acredite ali. Mas a gente que tá no digital, a gente vê que a internet ali, boa parte é essa promessa que não tem uma integridade, né? E a galera parece que cai uma atrás da outra, né? Acho que vem mudando muito. Cara, você acha que tá mudando? Eu acho que não tem mais chegando tão na longe. maturidade. Isso é a Eu maturidade. acho que as pessoas também estão cansando um pouco desse formato de entrega, né? De venda de uma receita pronta. Mudando, mas será que até que Sim. ponto? Porque daí a gente vê cada vez mais estourando bets, a gente vê grandes nomes fazendo propaganda e continua. Mas, ó, por exemplo, a gente... É que é outro business aí, né? Mesmo É sendo outro business, as pessoas parece que tem uma roda, Vamos pensar... Todo dia acorda um malandro e um otário. um malandro e um otário. Mas o Se mundo encontrou comum, da jogo. no mundo comum, aqui, nós 4 aqui, somos também clientes de algum produto que a gente vê na Total. internet. A gente não só vende gente ou faz consome. a propaganda, a gente consome também. E a gente chegou numa saturação e numa maturidade que a gente não acredita mais em qualquer anúncio que a gente vê, a gente não clica em qualquer anúncio. Por mais que ele apareça muito na nossa Você frente, não vai clicar. ou seja, ele botou muito dinheiro aqui, se aquele anúncio ele não mexer comigo, não atender minhas expectativas, não for criativo, a gente criou essa maturidade, assim, como espectadores da internet, assim, criou maturidade de que o anúncio tem que ser realmente bom. É o que acontecia na TV antigamente. Se o anúncio que a gente via ali na propaganda, na novela, não era um anúncio uau, Você ia no banheiro. você ia pro banheiro. Se era um anúncio uau, você ficava ali parado, esperando terminar a propaganda. E a mesma coisa acontece hoje na internet. Vai aparecer, e vai aparecer muito ainda, um textão escrito... O que aquele negócio faz, sei lá, qualquer coisa, o carro corre mais rápido. Mas vai aparecer um carro, uau, vai aparecer um negócio, porra, eu preciso ter esse negócio aqui na minha garagem. E é esse que você vai clicar. No meio de 50 marcas, modelos, você vai passar a ter a sua preferência através da criatividade. Os bets e essas outras coisas se valem disso também, porque eles acabam tendo liberdade criativa ali, muita grana para arriscar qualquer coisa. Então, no final das contas, eles estão seguindo essa onda também. Mas olha que loucura, né? Todo mundo vai falar das bets, eles falam das bets. Ninguém fala Sporting Bet. Não tem Já nome. virou uma- Não tem nome. Qualquer bet É uma bet. categoria onde todo mundo rema pro mesmo lado. Uhum. Então ninguém cria diferenciação. A próxima, e por quê? Virou um mercado muito maduro. Qualquer Todo um mundo vai tem lá. muito dinheiro. Então, tudo que se coloca muito dinheiro, amadurece muito rápido. Então, as bets colocaram muito dinheiro, amadureceram muito rápido, e aí você não tem aquela que... Qual é a melhor bet? Qual é a melhor? Qual que Se paga a gente, mais? Qual se a gente tiver um processo de diferenciação, aqui eu lembro, é Sporting Bet, porque foi uma das primeiras. Então, ela tem, dentro da categoria, ela é pioneira. Mas
tantas bets nasceram que todo mundo generaliza o mercado. Até E que aí- alguma delas vai acabar tendo que puxar A próxima etapa dessa a categoria maturidade disso. é alguém se diferenciar. E aí entra a diferenciação que você estava falando, né? No off aqui do posicionamento. E aí entra o marqueteiro. Aí você vai ver quem é bom e quem é ruim. Entendeu? Bom, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente finalizar. Até se você quiser complementar. Claro. E como vocês veem hoje que as marcas, né, elas podem se destacar diante dessas possibilidades todas que a comunicação entrega pra gente, né, das ferramentas que a gente tem hoje. Tem muita gente fazendo mais do mesmo, aí entra um pouco nessa diferenciação. O que vocês, com a experiência de vocês e agora, o que vocês têm pra falar para essas empresas, assim? Eu tenho um raciocínio, esqueçam qualquer tipo de ferramenta antes de qualquer coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro da sua própria marca. Entender, como a gente está falando aqui, o que você faz que nenhum outro cara faz. E para isso você não precisa ter ferramenta. Lógico, você pode usar de ferramentas para analisar seus dados, mas você pode simplesmente sentar na beira da praia, olhar para o mar e ficar pensando com a sua própria cabeça. O que eu sei fazer no meu negócio, na minha marca, que só eu sei fazer. E ficar tentando comparar ali com os seus concorrentes. A hora que você encontrar isso aqui, só eu sei fazer, e casa com algo que o seu cliente também percebe que é algo que faz diferença para ele, que não adianta eu sei fazer pipoca diferente de todo mundo, mas meu cliente não quer comer pipoca, então não vai adiantar nada, né? Então, quando você conseguir encontrar o seu diferencial e isso for um diferencial para o seu cliente, aí você pega isso e começa a pensar em ferramentas, em campanhas, se vai ser on, se vai ser off. Aí, daí para frente, qualquer coisa que você fizer vai trazer um resultado diferente do que já vinha fazendo antes. É isso. É isso aí. Em poucas palavras. Eu tô até escrevendo um livro que é sobre basicamente esse tema. Isso. Que é isso ali no livro. já faz uns 4 anos já. Você tá escrevendo? Mas acho que... Não é cunhar, né, mano? Não é cunhar, não é. Senão eu tava pronto. Você não tava Ou pronto. senão é que nem o Pablo, né? Comanda escrever o livro, você só fala. Assina, só Só assina. assina. Não, agora no ano que vem com certeza sai. Massa, mano. E basicamente o tema principal do livro é zona de potência. Então o que o João falou, né? Você tem que encontrar aquilo que você é bom. Tem gente que é bom em mexer a orelha, Deixa eu mas ver se eu ninguém consigo. paga para você mexer a orelha. Né? Então você tem que encontrar aquilo que você é bom, que você se destaca E que alguém e vai pagar por que isso. alguém pague por isso. Então mais ou menos isso é a zona de potência. E aí uma coisa que eu percebi, né? É um mantra no mercado, a segmentação. Todo mundo fala, e tá tudo bem, cada um reza para um santo. Todo mundo fala que você tem que ser segmentado. Você tem que se atender só a indústria, você tem que atender só B2B. Você tem... A gente, por exemplo, atende mais B2B do que varejo, Qualquer outro mas a gente atende varejo também. Quando a nossa solução faz sentido e aquilo funciona, a gente atende varejo. E aí começaram a segmentar. Então, existe agência de branding, agência não sei o que, agência não sei o que. Agência off. Agência que não souber tocar todos essas frentes, Fazer marketing para qualquer Real, pessoa real, de verdade, né? começa a ter dificuldade. Eu vejo a Ana Couto, que é Designer. uma referência em branding, para os alunos dela, lá da mentoria, do curso dela, ela está tentando, o desafio dela é gerar recorrência em branding. Pô, se ela tá com esse desafio, Se ela quer ela. acaba não sendo tão essencial para a marca. Sendo essencial, não estou dizendo que não é. Uhum. Então, por quê? Porque ela segmentou ali num cluster e ela não consegue mais sair daquela caixa, entendeu? Então, Real. a agência tem que ser polivalente. O profissional de comunicação de marketing tem que entender de várias frentes ali diferentes para conseguir posicionar a marca e conseguir ter sucesso, né? Então, é basicamente bom. isso.
Acho que tem que marcar outro, né, Flávio? Precisar agora começar a trazer outras pautas, outros temas que tem muito Não, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia, falando de segmentar, né, indo pelo caminho oposto, a gente podia escolher um tema e dissertar sobre esse tema. Sim. vai longe. Nossa, já Cara, viu meu várias Deus. ideias aqui. Vamos ter que depois marcar. Gente, fez sentido pra vocês todo esse papo aqui? Aqui no Ideia Business a gente quer trazer isso, é a versatilidade e mostrar pra vocês o caminho de se percorrer. Tem gente que já percorreu e você pode acelerar o teu processo. Então a gente estava aqui com 2 grandes especialistas com mais de 15 anos de mercado e, cara, pra mim foi muito proveitoso, né, Foi Flávia? ótimo, gente. Muito obrigada A pela gente que presença de agradece. vocês dois. Isso. E se você ainda não segue nosso canal, não esquece de assinar. Toda terça-feira, às 18 horas, um novo episódio do Ideia Business para vocês. E até a próxima terça-feira às 18h30.